Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria, estamos de volta a este canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 11, que tem como título A Salvação não é obra humana. Fica claro, então, que estudaremos sobre soteriologia, ou a doutrina da salvação. Nós estudamos várias lições que falavam sobre cristologia. Estudamos uma lição que falava sobre a pneumatologia ou paracletologia, como é chamada a doutrina sobre o Espírito Santo. Também estudamos sobre a martiologia, a doutrina bíblica sobre o pecado. E agora vamos falar da salvação. A salvação que homem nenhum pode alcançar, a não ser através da graça de Deus. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Jesus Cristo nos trouxe a salvação porque nós não tínhamos como alcançá-la senão através da providência divina. Meus amados irmãos, quero, antes de continuar, pedir a você que deixe aí o seu like, não se esqueça, e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, e peço que sempre ore por nós, para que possamos dar continuidade a este tão importante trabalho. Dito isso, queremos orar ao Senhor para nós iniciarmos a nossa aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, trazer a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire e direcione naquilo que iremos falar. E que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com autoridade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta de Paulo a Tito, uma das cartas pastorais escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Dentre elas está a carta a Tito, quando este iria assumir a liderança da igreja em Creta. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Repetindo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos então à nossa verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Repetindo, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Nós precisamos deixar bem claro isto, meus amados irmãos. A salvação não vem pelas obras. Entretanto, devemos nos lembrar que a fé sem obras é morta. Ou seja, não há obra humana que possa fazer com que o homem tenha direito à salvação. Não. Entretanto, a salvação gera em nós obras. Aquele que é salvo, ele realiza atos. Aquele que é salvo, ele está empenhado em obrar, em trabalhar, em pregar o evangelho, em dar um bom exemplo de crente, em ser luz para aqueles que estão em trevas. Isso nos faz lembrar Mateus capítulo 5, versículo 16. Diz, assim resplandeça a vossa luz no meio dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não obra para alcançar a salvação, mas obra pelo fato de sermos salvos. O Espírito Santo trabalha em nossa vida e nós, então, precisamos trabalhar, gerar frutos para o reino de Deus, ganhar almas e assim fica estabelecida esta diferença. Obras para a salvação, não.
Precisamos de obras que derivam de uma vida salva, de uma vida que vive no temor do Senhor, de uma vida que vive em obediência a Deus. Repetindo então esta verdade prática, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Vamos então à leitura bíblica em classe. Se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que aqui o apóstolo Paulo fala das boas obras, as obras que derivam de uma vida santa, reta, temente a Deus. Aquele que é salvo em Jesus, ele produzirá boas obras. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, ensinar a respeito da doutrina da salvação. Segundo objetivo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. Terceiro e último, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Estes, pois, são os objetivos desta lição. Você, meu professor e professora que me ouve, persiga esses objetivos. Não deixe que durante a sua aula haja fuga ao tema. Não. Persiga esses objetivos para não ser levado por outros assuntos que não sejam os assuntos da lição. Prosseguindo, vamos à nossa introdução. E sempre lembramos a você que é importante para você, professor e professora, ter em suas mãos uma canetinha, ter em suas mãos a revista da EBD e também a Bíblia Sagrada, um exemplar da Bíblia Sagrada bem próximo de você, para que você possa consultar os versículos, pausar o vídeo se for necessário e assim ter bastante afinidade com o assunto que está sendo estudado para, durante a sua exposição, você ter domínio do assunto e assim se expressar bem diante dos seus alunos. Introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar, conquistar, obter a salvação por meio do seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Portanto, o homem no seu estado de pecado, o homem morto em suas ofensas, ele, na verdade, não tem condições alguma de obter, de alcançar a salvação. Foi necessário, então, o plano da salvação que o Senhor Deus preparou desde a eternidade para resgatar o homem do seu pecado. Portanto, como diz o título da nossa lição, a salvação não é obra humana. A salvação é obra de Deus. Porque para ser perfeita
a salvação tem que vir daquele que é perfeito. Para ser eterna, a salvação precisa vir daquele que é eterno. Para ser completa, a salvação tem que vir daquele que conhece e sonda todas as coisas. E somente Deus tem essa capacidade. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a salvação sob a graça de Deus. Vamos ao primeiro subtópico do primeiro tópico: a descrição do estado espiritual humano. Isso se encontra nos versículos 1 a 3 do texto que lemos na nossa leitura bíblica em classe. Diz assim o nosso comentarista: o relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano estudado na lição anterior. Lembre-se que na lição anterior estudamos o seguinte tema: o pecado corrompeu a natureza humana. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade. Na revista fala do pecado, mas entendemos que seria mais correto do pecador ou dos pecadores. Está assim escrito: mortos em ofensas e pecados, versículo 1. Andar segundo o curso deste mundo, versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, parte B do 2º versículo. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, parte C do 2º versículo. Andávamos nos desejos da nossa carne, versículo 3. Éramos, por natureza, filhos da ira, 3º versículo, parte B. É uma triste fotografia da raça humana. Portanto, o pecador sem Deus está morto. O pecador sem Deus anda segundo o curso desta vida. O pecador sem Deus, ele está submetido ao príncipe da potestade do ar, ao inimigo de nossas almas. O pecador sem Deus, ele é um filho da desobediência. E nós aprendemos em lições anteriores que essa palavra filho significa estar debaixo de. Estávamos, pois, em desobediência a Deus. Andávamos nos desejos da nossa carne. Agora quem deve nos reger, nos dominar, é o Espírito de Deus. Éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, estávamos debaixo da ira de Deus. Portanto, este é o quadro sombrio no qual se encontrava o ser humano sem a providência divina, sem a graça divina, sem a providência da salvação que somente o Senhor Deus poderia oferecer. Segundo subtópico do primeiro tópico: mortos em ofensas e pecados, versículo 1 e 5. As expressões "e vos vivificou" e nos vivificou juntamente com Cristo revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Pela graça sois salvos. Paulo falou isto aqui 2 vezes nesta passagem bíblica. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados, no versículo 1, e mortos em nossas ofensas, no versículo 5, não devem ser entendidas literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, conforme está em Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E não significa aniquilação espiritual total, ou seja, o ser humano não está aniquilado totalmente espiritualmente. Não, está fora da glória de Deus, destituído da glória de Deus. Ele está morto espiritualmente porque perdeu a comunhão com Deus. A perda da comunhão com Deus leva o homem ao estado de morte espiritual. Este é o significado da palavra mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas. Portanto, o ser humano sem Deus não tem vida espiritual. Se não tem vida, está morto espiritualmente. Prosseguindo, vamos, portanto, ao terceiro subtópico do primeiro tópico:
a exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido ou favor não merecido. O favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Ora, farei isto e aquilo e obterei a salvação? De jeito algum, de forma alguma, meu amado irmão. Não há nada que o homem possa fazer que possa pagar o resgate da sua alma. A alma do homem só pode ser resgatada através do sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não há uma barganha, não há uma troca, muito menos uma recompensa. Ora, você vai ser tão justo e você vai alcançar a salvação. O texto áureo nos diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não. Foi através da lavagem da regeneração que nós fomos transformados. Isto é obra de Deus, não nossa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isso é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Muitas pessoas usam este versículo para dizer que a fé é um dom de Deus. Na verdade, aqui é a salvação, que é uma dádiva divina. A salvação é fruto da graça de Deus. Portanto, isso é dom de Deus. O que é dom de Deus aqui? O dom de Deus aqui é a salvação pela graça. É uma dádiva divina. É um presente de Deus para nós. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como diz Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Ou seja, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo para que obtenhamos a poderosa salvação em Cristo Jesus. A graça se manifesta e nós então precisamos crer. Fé e arrependimento são atitudes nossas. Por isso que a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Nós pregamos o Evangelho e a pessoa precisa despertar nele a fé. E quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele fala que não é somente crer, mas também confessar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não estamos diante de algo que é dado para uma pessoa que não deseja, que não quer. Alguns pregam um evangelho de que a pessoa, mesmo sem querer, vai ser salvo. Não, é preciso que ele tenha fé, a confiança em Deus. Como disseram aqui esses eruditos, a fé é nossa, mas a graça é de Deus. A graça se manifestou e é preciso nós nos apropriarmos da graça de Deus através da fé. E aí somos justificados pela fé, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Sinopse da primeira parte da lição. O ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Repetindo, sinopse da primeira parte da lição. O ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Vamos à segunda parte da lição. O segundo tópico da lição diz assim: soteriologias inadequadas na antiguidade. Primeiro subtópico do segundo tópico, os reencarnacionistas. Ou seja, iremos falar daqueles que acreditam na reencarnação. A nossa revista diz assim: com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados para a salvação. Meus amados irmãos, eu vejo aí que houve um equívoco. Faltou a palavra inadequada. Com o termo soteriologia inadequada, sim, soteriologias inadequadas são aquelas que trazem ensinos religiosos inadequados sobre a salvação.
A soteriologia mesmo não traz ensinos inadequados. Então acreditamos que faltou esta palavra inadequada, e mais ainda deveria estar no plural. Soteriologias inadequadas são o quê? Ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Meus queridos irmãos, se você pesquisar um pouquinho mais sobre isso, você verá que os reencarnacionistas, eles acreditam que a pessoa volta a esta vida em um outro corpo, pode ser de parente ou não, para resolver questões que não ficaram bem resolvidas, para, através de várias reencarnações, ir purificando o seu espírito e assim ele alcance um estado de perfeição. Ora, meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, após a morte, o homem será julgado. É claro que os que morrem hoje estão aguardando o juízo vindouro. Os que morrem em Cristo, nenhuma condenação há para eles, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, mas passarão pelo julgamento das obras no tribunal de Cristo. Entretanto, os que morrem sem Cristo passarão pelo juízo do grande trono branco. Estão aguardando este grande momento. Então, após a morte, segue-se o juízo. E não há nenhum apoio bíblico para nós dizermos que a pessoa volta a esta terra para poder resolver questões mal resolvidas. Meu querido irmão, cuidado com essa doutrina, porque um dos pensamentos dessa doutrina é que a reencarnação é um ato da justiça de Deus. Alguns chegam a dizer que muitas situações ficaram mal resolvidas. Então, para que haja justiça, Deus, para fazer com que as pessoas tenham condições de se retratar, de corrigir falhas de uma vida anterior, Deus então concede que ele retorne para esta terra e assim dizem os reencarnacionistas que é um ato de justiça de Deus a reencarnação. Meu amado irmão, cuidado com esta heresia. Portanto, nós estamos aqui para reafirmar o que a Bíblia diz. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos esse ensinamento que vem apenas alimentar as ideias espíritas, não espirituais, mas espíritas, de que os espíritos estão vagando por aí e, na verdade, Eclesiastes 12, 9 diz que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu, no sentido de que Deus é quem dará o destino a este espírito, se vai para a salvação eterna ou se vai para a condenação eterna. No grande dia da ressurreição, todos comparecerão diante de Deus e serão julgados. Entretanto, lembre-se disso, para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Portanto, nós compareceremos diante do Senhor apenas para receber a nossa recompensa, o nosso galardão e prestar contas no bema, ou seja, no tribunal de Cristo. Prosseguindo, os galacionistas, segundo subtópico do segundo tópico, é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 7. Esses judeus, convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos capítulo 15, versículo 1 diz: Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos.
A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Portanto, essas ideias judaizantes eram contrárias à graça divina, porque a salvação vem através da graça e não através das obras. Paulo chegou a dizer o seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, se a salvação fosse pelas obras, alguns que não conseguissem fazer determinadas obras, as obras que dariam a salvação, essas pessoas não a obteriam. Portanto, a salvação é pela graça. Romanos capítulo 1 e 2 mostra como Deus condenou tanto judeus como gentios, levando o apóstolo Paulo à seguinte conclusão em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos, judeus e gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para quê? Para que todos recorressem à graça divina que está em Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, a salvação não se obtém por obra alguma, muito menos pelas obras da lei, porque o apóstolo Paulo já sinalizou isso ao escrever aos Gálatas. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Terceiro subtópico do segundo tópico, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. Na verdade, se você se aprofundar um pouquinho mais, você verá que o gnosticismo estava completamente desacreditado nos tempos do Senhor Jesus Cristo. O maniqueísmo veio reforçar as ideias do gnosticismo e assim esses dois pensamentos geraram um conhecimento que passou a ser um problema para as igrejas do primeiro século. O apóstolo João escreveu em suas cartas palavras diretamente contra os gnósticos, assim como o apóstolo Paulo quando escreveu aos Colossenses, porque os gnósticos não acreditavam que o Senhor Jesus Cristo pudesse se manifestar em carne, porque para eles a carne era essencialmente má. Vamos ler o que diz o nosso comentarista? O que é isto? Ou seja, o que é o maniqueísmo? Fundado por Mani ou Manes, como vemos em alguns outros textos, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Ou seja, há um combate entre o reino das trevas e o reino da luz, e o ser humano está no meio desse combate, porque as trevas querem levar o homem para um lado e a luz quer levar o homem para o outro lado. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é chamado de gnosis, ou gnose, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais, ou seja, a um grupo seleto. A gnose até hoje se espalha pelo mundo, ou seja, você precisa ter um conhecimento místico, você precisa conhecer todas as religiões, você precisa conhecer tudo que se fala a respeito de Deus, você precisa saber navegar neste mundo onde trevas e luz está tentando te dominar, e você criar então uma robustez através do conhecimento. Gerar conhecimento e se basear nele, isso vai fazer com que você tenha um diferencial. Isso vai fazer com que você seja considerado, entre aspas, um homem espiritual. Prosseguindo, os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Aqui nós vemos duas refutações importantes. Essa ideia de colocar o mal e o bem, as trevas e luz, em condições de igualdade para lutarem entre si, isso é contrário ao que a Bíblia revela para nós, amados irmãos. A luz dissipa as trevas, enquanto as trevas não dissipam a luz.
Uma simples luz acesa faz com que as trevas desapareçam. A luz é superior às trevas. Jamais poderemos colocar ambas em condições de igualdade. Isso seria dizer que o diabo ele é tão poderoso quanto Deus para influenciar as pessoas. Mas durante o seu ministério, Jesus mostrou por várias vezes a sua autoridade sobre os demônios, sobre o reino das trevas, desde a tentação. O Senhor Jesus Cristo mostrou a sua autoridade e o seu poder para vencer Satanás. E ele deu esse poder à igreja para que nós possamos também triunfar contra as hostes do mal. O reino das trevas, ele recua quando a luz verdadeira de Cristo chega numa vida, numa casa, em um bairro, em uma cidade, em um país. Amém? Prosseguindo, vamos à sinopse da segunda parte da lição. As soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. Repetindo, as soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. Vamos então à última parte da lição, as soteriologias inadequadas de hoje. Vamos então ao primeiro subtópico do terceiro tópico, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Nós veremos esse texto, eu trouxe para você esse texto que está na Surata 13. Nós temos na nossa Bíblia os livros. O Alcorão, ele tem suratas. Então na Surata 13, versículo 22, 23 e veremos também o 24, nós temos esta informação que o nosso comentarista fala sobre as boas obras, superando as más, dá à pessoa o acesso ao paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Está na Surata 2, no versículos 190 e 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação, no contexto deles, é por mérito, pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Eu trouxe para você esses textos. Surata 13, 22 a 24 diz assim, não é a nossa Bíblia, é o Corão ou Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos ou dos islâmicos. Diz assim, e que perseveram no anseio de contemplar o rosto de seu Senhor, observam a oração e fazem caridade, privativa ou manifestamente, daquilo com que os agraciamos e retribuem o mal com o bem. Estes obterão a última morada, são jardins do Éden, nos quais entrarão com seus pais, seus companheiros e seus filhos que tiverem sido virtuosos. E os anjos entrarão por todas as portas, saudando-os. Que a paz esteja convosco por vossa perseverança. Que magnífica é a última morada. Portanto, é a recompensa para aquele que fizer boas obras, para aquele que fizer caridade, para aquele que tem a sua vida de devoção e oração. Entrará na última morada, como diz a Surata 13, 22 a 24. A outra surata citada é a 2, versículos 190 e 276. É, curiosamente, a maior surata do Alcorão. Diz assim, combatei pela causa de Alá, aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Alá não estima os agressores. Alá destruirá a usura de todas as benesses e multiplicará a recompensa dos caritativos. Ele não aprecia nenhum incrédulo pecador. Irmãos, estabelece-se aqui uma grande diferença.
Jesus, quando esteve aqui na terra, em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, nos mostra que ele comia com os pecadores, ele estava com os pecadores. Isso levou Jesus a citar 3 parábolas para mostrar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está em Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que havia se perdido e depois voltou para a casa paternal. Deus ama sim o pecador, mas odeia o pecado e deseja que todos venham ao conhecimento da verdade, deseja que todos sejam salvos. Vamos ao segundo subtópico do terceiro tópico, as testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia, em João capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas, para os testemunhas de Jeová, você precisa fazer parte da sociedade Torre de Vigia. Você precisa participar de suas reuniões e crer nos seus ensinamentos, nos ensinamentos que são emanados dos Estados Unidos da América. Eles então impõem aos seus seguidores a leitura, a interpretação e a comunicação de seus ensinos nas cidades, nas ruas, e fazendo o seu proselitismo com material próprio, procurando convencer principalmente aqueles que têm pouco conhecimento na palavra do Senhor. Para os testemunhos de Jeová, existem 2 grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil. Esse número eles tiram do livro de Apocalipse, quando fala de 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Eles consideram isso como sendo a igreja que vai para o céu, os únicos que irão para o céu, é a classe dos ungidos. O outro grupo, a classe da grande multidão, corrige aí na sua revista, é a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Isso é algo, irmãos, que requer muito cuidado e também uma pesquisa. Você vai notar algo interessante. As testemunhas de Jeová dizem que em 1914 foi determinada uma mudança. E a partir de então, esse número de 144 mil começou a ser selecionado. A princípio, eles falaram que 144 mil eram pessoas que estavam com idade adulta em 1914. Depois eles começaram a considerar que os 144 mil são pessoas que nasceram a partir de 1914. E agora nós já estamos, irmãos, no ano de 2025. Se o arrebatamento não acontecer em breve, eles terão que modificar mais uma vez a sua doutrina e reinterpretar a ideia de quem são esses ungidos, os 144 mil aos quais está destinado o céu. E os demais? Os demais não têm direito ao céu. Os demais ficarão aqui na terra. Portanto, eles pregam uma mensagem de vida eterna na terra, porque eles consideram que a grande multidão que está em Apocalipse não está diante de Deus, apesar de lá estar escrito que eles estão diante do trono de Deus. Vamos prosseguir então e explicar o que está na nossa revista. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação, ou seja, de salvação eterna, de estar nos céus para sempre com o Senhor. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, e que, mas a todos quantos o receberam, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Vamos então ao terceiro subtópico do terceiro tópico, o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral e que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Ora, o apóstolo Paulo disse que obras da lei não salva. E agora vem os mormons dizer que a pessoa, para ser salvo, precisa crer em Jesus e obedecer às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 da regra de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão
e imposição de mãos. Isso pessoalmente pesquisei e realmente isso está claro lá na sua regra de fé. Você pode pesquisar isso também, meu caro professor e aluno da Escola Dominical. É um documento público. Continuando, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois as Escrituras, nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus não precisa de ajuda para salvar a humanidade, para salvar o homem, para resgatar o homem. Não. E eu fico pensando, irmãos, como é interessante às vezes analisarmos do ponto de vista histórico. O mormonismo surgiu no século XIX. Então antes não houve salvação? Só houve salvação depois do surgimento dessas seitas? Amados irmãos, tenha cuidado com as heresias, porque elas surgem em um determinado momento da história e se apresentam como únicas verdadeiras. E dá-nos a entender que Deus perdeu seus representantes na Terra durante um tempo, e isso não é verdade. Prosseguindo, a Bíblia ensina que Ele é o único Salvador, Atos 4,12. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 está na nossa leitura bíblica em classe. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos que crê no Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, não perece, mas tem a vida eterna. Sinopse da última parte da lição: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Repetindo, o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Vamos à conclusão da nossa aula, meus amados irmãos. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Amém. Terminamos esta aula convidando a você para a 12ª e penúltima lição do primeiro trimestre de 2025, na qual será estudado sobre a igreja tem uma natureza organizacional. Esse é o assunto que estudaremos na próxima semana. E eu espero por você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu encerro aqui esta aula agradecendo a você por estar conosco até este último momento. É bom saber que muitos assistem a nossa aula até o final. E eu deixo aqui o meu pedido de oração para que Deus possa continuar nos iluminando, nos dando graça para continuarmos esse tão importante trabalho. Peço a você também que interceda pela minha família e que o Senhor possa te abençoar maravilhosamente e que a aula do dia 16 de março de 2025 seja uma bênção tanto para você, caro professor, quanto para seus alunos. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.